Eu sou o carnaval em cada esquina do seu coração. Eu sou o Pierrot e a Colombina, Chubarana Maralina que alucina a multidão. Eu sou... A natureza fez tudo a nosso favor. Nós, porém, pouco ou nada temos feito a favor da natureza. Nossas terras estão ermas e as poucas que temos roteado são mal cultivadas, porque o são por braços indolentes e forçados. Nossas numerosas minas, por falta de trabalhadores ativos instruídos, estão desconhecidas ou mal aproveitadas. Nossas preciosas matas vão desaparecendo, vítimas do fogo e do machado, destruídos pela ignorância e o egoísmo. Nossos montes e encostas vão se escalvando diariamente e, com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios. Sem o que, o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da Líbia. Virá então este dia, dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. Bom, essas palavras ao qual nosso entrevistado de hoje, José Augusto Pádua, se refere, elas foram escritas pelo velho José Bonifácio. Foram escritas quando o Brasil conquistou sua independência, derrotando as forças do colonialismo português. Essas palavras são um trecho da representação que Bonifácio enviou à nossa primeira Assembleia Constituinte em 1823. E quem revelou essas e outras joias para nós, trazendo à luz o pensamento ambiental brasileiro do século XX, 18, 20, é o nosso entrevistado do programa de hoje, do nosso programa, é o entrevistado do programa, do meu canal no YouTube. É o José Augusto de Pádua, como eu já disse. Pádua vai nos falar disso e de outros temas, chegando até o nosso século XXI. E vamos ouvir com atenção. Pádua é, sem dúvida, o intelectual maior do ambientalismo brasileiro hoje. E aí, Pádua, vamos começar. Eu vou começar lembrando que sua formação se deu na área da chamada ciência política. Você, inclusive, é doutor em ciência política. Então, eu quero saber quais foram os caminhos que levaram você à ecologia e à história ambiental. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande conversar com você. Eu acompanho o seu trabalho há muito tempo, desde de Textos e Tribos, né, e outros trabalhos que eu conheci aí ao longo das décadas. Então, é muito bom a gente poder conversar pessoalmente aqui online, né, mesmo que sendo online. E eu nunca dei muita bola para essas divisões entre as áreas do conhecimento, né, história, ciência política, antropologia, apesar de que isso acaba tendo um efeito prático, né, em termos institucionais. Mas eu fiz a pós-graduação em ciência política, mas eu me sinto mais historiador do que cientista político, porque a minha graduação foi em história, e quando eu me formei, em 1983, eu comecei uma pós-graduação em ciência política, mas comecei a dar aulas na PUC do Rio. Logo comecei a dar aulas de história. E eu fui para a ciência política porque tinha um curso muito bom na época, muito vibrante no IUPERJ, e também buscando a orientação de um historiador, que é o José Murilo de Carvalho, grande historiador que
nos deixou há pouco tempo atrás, né? E vários historiadores buscaram essa pós-graduação em ciência política para trabalhar com o Murilo. Mas foi bom, porque eu continuei estudando história e também estudei com cuidado a literatura de ciência política, que é importante para a gente entender melhor como funciona a política realmente existente, né? Essa diferença entre ideias, propostas e o que realmente é possível fazer dentro de um sistema democrático. Agora, a ecologia veio antes de tudo isso, né? E a minha formação, ela tá muito, ela começa bem antes da academia, né? Começa na vida, na adolescência. Eu me cresci assim, como me tornei adulto, adolescente na segunda metade do século, da segunda metade da década de 1970, né? E foi um momento muito especial, porque o Brasil estava vivendo uma vibração grande, muitas ideias novas, muitos movimentos, toda aquela expectativa de superar o autoritarismo, e, ao mesmo tempo, já tinha passado a parte mais barra pesada, né, da luta armada, da tortura. Não tinha passado totalmente, ainda era um regime autoritário inaceitável, e ainda existia violência, mas já estava um pouco mais arrefecida, né? Aquele período ali dos anos de chumbo. E também veio a anistia, então pessoas voltaram, ideias novas estavam circulando. E foi um momento muito rico, né? Um momento muito rico. Eu nunca fiz parte de partidos políticos, mas participei de vários movimentos pela redemocratização, pela anistia, e também aquela vibração cultural. Eu frequentava o círculo da Nisa da Silveira, que vale várias universidades, e era aquele momento também da contracultura, não é? Um momento ali da vivência pessoal em comunidades rurais alternativas e toda aquela vibração. E a ecologia chegou aí, chegou antes de eu definir o que eu ia fazer da vida em termos profissionais, intelectuais, né? Aquela chegada da ideia da sensibilidade em relação ao planeta e da necessidade de uma outra relação com o planeta, com o território, com a Terra, ela chegou antes e foi fascinante. Tanto a literatura sobre os sistemas vivos, sobre você pensar o mundo a partir de interrelações, entrelaçamentos, que é o que a ecologia propõe, não é? E a ideia de sistemas auto-organizados, e tanto essa literatura mais científica, quanto uma literatura que tentava trazer isso para a reflexão social, né? O Ivan Illich, o André Gorz, e outros tantos autores daquele momento estavam repensando os caminhos da esquerda, e um dos pontos que eles estavam comentando, discutindo, era essa necessidade de repensar a relação com a Terra. E quando eu, então, me tornei estudante e depois professor de história, eu já trazia essa bagagem, essa experiência. Eu tinha participado de uma comunidade, de uma associação, de uma cooperativa chamada Conatura, em 1979, que buscava alimentos sem veneno e estabelecer relação com várias áreas de produção familiar, né, agrícola, e toda aquela busca da agroecologia. E quando eu vim, então, me tornei professor de história, eu já tinha essa sensibilidade que não era muito comum na academia naquele momento. E, dando aulas de história, eu comecei a observar que era possível fazer uma ligação. Por exemplo, eu dava aulas de história da Revolução Industrial e eu observava que o tema da energia era fundamental, do carvão, a importância dos combustíveis fósseis, do carvão mineral, toda aquela contaminação das áreas urbanas que a Revolução Industrial produziu. O próprio Engels trabalhou isso bastante na situação da classe trabalhadora da Inglaterra, e outros historiadores que estavam atentos para isso, como o E.P. Thompson e outros. Aí eu comecei por conta própria a fazer isso, né? A fazer essa relação entre a ecologia e a história. E aí, em 1983, eu conheci um personagem importante
que foi, para mim, que foi Warren Dean, que é um sujeito fantástico, era um historiador brasilianista, dos melhores, que fazia história econômica, né? Fazia história econômica. Então, ele fez um livro da industrialização de São Paulo, e ele fez um livro chamado Rio Claro, em que ele trabalhava o sistema da produção do café no Vale do Paraíba paulista. E ele fez uma transição muito interessante, que vale para todos nós, né? Porque ele estava escrevendo sobre o café, sobre a produção do café, a lavoura do café, e ele começou a pensar o seguinte: eu estou escrevendo aqui sobre um mundo vivo com base em documentos, né? Em documentos e arquivo, mas eu conheço quase nada sobre essas plantas, sobre essas florestas, sobre esses solos, sobre essas águas, né? Como é que eu vou continuar escrevendo sobre isso, estando tão afastado do mundo? E aí ele começou a estudar botânica, a estudar ecologia, a fazer essa ponte. Ele foi o que despertou essa busca nele foi a própria investigação concreta. Mas, com isso, ele participou da criação de uma coisa chamada história ambiental, né, que estava começando a surgir nos Estados Unidos com esse nome. E, em 1972, foi o primeiro curso nos Estados Unidos sobre história ambiental, na Universidade da Califórnia, Santa Bárbara, e ali no início da década de 80 eles criaram uma associação norte-americana de história ambiental. E como eu fiquei muito amigo do Warren Dean, e ele estava escrevendo um livro fantástico sobre a história da Mata Atlântica, que foi publicado 10 anos depois, né, chamado A Ferro e Fogo, que é uma história da Mata Atlântica. Eu me lembro que quando eu conheci o Warren Dean, eu perguntei: o que você está fazendo? Eu estou escrevendo a história da Mata Atlântica. E aí eu pensei assim: isso é uma forma de escrever a história do Brasil, né? De uma certa forma, porque a maior parte da vida social brasileira até o século XX esteve concentrada ali na região da Mata Atlântica, ou então na região na calha do Rio Amazonas, e algumas entradas pela Caatinga, pelo Cerrado, etc. E é isso mesmo que ele fez. Eu acho que ele fez uma história de grande parte da sociedade brasileira do ponto de vista da floresta, né? Do ponto de vista tentando ver a partir da destruição da Mata Atlântica. Mas, através dele, eu fui catapultado para esse mundo da história ambiental, e aí conheci os autores norte-americanos que estavam trabalhando com isso, e hoje em dia é uma área que cresceu muito, se espalhou aí por todos os continentes. Tem muita produção, muitos cursos, muita pós-graduação, muitas revistas, né? E, com isso, para mim foi muito bom, porque foi possível juntar vários interesses e ter uma institucionalidade aí, um selo, né, que ajuda, né? Ajuda em termos práticos a gente a trabalhar. Acho curioso você ter se referido à contracultura, que é a minha formação também, né? Uhum. Naquela época, os nossos partidos políticos, intelectuais, jornalistas e tal, viam a ecologia como uma coisa de cabeludo ocioso, quase. Maconheiro, ocioso ali. Hoje está aí na agenda do mundo inteiro, né? Virou uma coisa técnica, porque a gente era uma coisa mais lírica até. Exatamente. Eu sempre falo isso, que a ecologia, apesar de nessa época já ter aquele livro lá, O Limites do Crescimento, né, do Palma, a gente estava mais próximo. Eu falo de um profeta Sioux, chamado Smohala, que ele se recusava aos trabalhos agrícolas para não ferir o corpo da mãe dele. Pois é. A gente está mais próximo disso do que da coisa técnica. E o Ordine, eu acho fantástico uma coisa, que ele mostrou a gente, de certa forma, deixa dessa visão russoniana do índio ecofeliz. E mostrou que a agricultura tupi era predatória, né, na relação à Mata Atlântica. Para mim, isso foi muito importante. A própria ideia de índio, né? A gente fala tanto se fala no decolonial aí, que tem muitas coisas assim que não fazem sentido, ou que são exageros, ou que são tolices, mas tem um ponto aí, realmente. Grande parte do nosso pensamento se formou no período colonial.
E a própria ideia de índios, né? A própria ideia de índios é uma ideia muito colonial, uma ideia muito que... eu uma vez dei uma palestra no Museu do Índio e eu falei, para mim não existem índios. E aí as pessoas ficaram, como assim, no Museu do Índio? Existem as sociedades humanas na sua diversidade, né? Em diversas regiões do planeta, vivendo de diferentes maneiras. Quer dizer, você chegar e dizer uma parte dessas sociedades humanas são índios e outras não, uma visão muito... que eu acho que está muito superada. Agora, existem formas de vida de caçadores-coletores, de aldeias agrícolas, de estados agrícolas, impérios agrícolas, estados industriais, aí é uma outra história. Mas isso não está ligado a... Eu digo isso porque tanto a ideia do indígena ecológico quanto do indígena devastador, que também está presente na história do pensamento social brasileiro, né? E em outros países também, são estereótipos, né? São sociedades que existiam nessas regiões e que a gente tem que avaliar por elas mesmas. E o Warren Jing fez isso. Na época, ele foi criticado, mas o que ele fez foi isso. Uma primeira leva de seres humanos que chegou na região da Mata Atlântica há mais de 12 mil anos atrás, paleoindígenas e indígenas e toda aquela diversidade de sociedades que viveram na Mata Atlântica, e depois uma leva que chegou depois, né? Essa leva da expansão europeia, a partir do século XVI. Agora, tem um ponto. Realmente, quando eles chegaram, a Mata Atlântica tinha mais de 130 milhões de hectares de florestas contínuas, né? E agora a gente tem uns 20% dessa cobertura original. Então, foi um desflorestamento muito grande, né? O Eduardo Ribeiro de Castro ele fala uma coisa interessante. A ideia do indígena ecológico é um romantismo, uma ideia idealista, mas existem sociedades que não pretendem ser maiores do que o mundo onde elas vivem. E eu acho que isso é uma definição simples e interessante, né? Então, o grupo que você mencionou agora de não abrir a terra, né, não fazer agricultura, não pretendia ser maior do que o mundo onde ele vivia. Então, tem essa híbris aí da modernidade também do que a gente chama hoje de antropoceno, que é uma coisa nova na história, né? Apesar de ter raízes profundas. Mas eu sempre lembro algumas coisas, porque me irrita um pouco essa idealização do índio, né? Aí eu lembro, nossa, Coivara é uma palavra tupi. E eu falo, quem tomou a terra, as terras, quem chacinou os tupinambás e tomou as terras deles na Baía de Todos os Santos, não foram os portugueses, foram os tupinambás. Uhum. Quer dizer, na verdade, é ter uma história, porque o índio, essa figura genérica, realmente não existe. Existem sociedades indígenas. Agora, sim, diga. Não, porque conflitos, como aconteceu em todas as partes do planeta, né? Conflitos e queimadas não é uma coisa... Onde você tem florestas tropicais ou florestas temperadas, aconteceram queimadas em todas as latitudes. Agora, tem uma diferença de escala, né? De escala, claro. A diferença de escala que é importante. Eu acho que é de escala, não de essência. Agora, um personagem que foi importante naquele período foi um gaúcho chamado José Lutzenberger, que hoje está meio esquecido, né? Mas está havendo um esforço de recuperar a memória e os arquivos dele, tem um grupo fazendo isso. Mas, naquele momento, como você falou, não só os partidos, o empresariado, os sindicatos, né, tudo era visto como... Isso era visto como uma perfumaria, como uma coisa que não tinha fundamento. E para quem estava começando a se ligar nessa perspectiva, era engraçada essa definição, porque a gente está falando justamente de uma coisa muito fundamental, né? Que é a relação com a terra, né? A respiração, a alimentação,
a água, o que há de mais fundamental do que isso para a vida humana existir? Mas tinha toda uma literatura e uma disputa. O Lutzenberger conhecia bastante essa literatura e foi um processo. Tem um ponto aí que eu acho que vale a pena a gente comentar. Naquela época se dizia que seria uma moda passageira, né? Uhum. E a gente viu que certamente não é nada de passageiro. Pelo contrário, cada vez se torna uma coisa mais forte, mais permeando aí as várias áreas da vida contemporânea, da história contemporânea, porque hoje a gente, inclusive, pode perceber uma coisa que naquela época não conseguia perceber, porque naquele momento a gente via como problemas que estavam surgindo, né? Contaminação, desmatamento, etc. E hoje a gente vê que esses problemas, essa explosão de problemas ambientais na década de 60, 70, 80, eram sinalizações de uma mudança histórica muito mais profunda que estava acontecendo. Uma mudança no patamar da presença humana no planeta, que é o que hoje a gente discute com esse conceito de antropoceno, né? Que a gente pode comentar sobre isso, conversar sobre isso mais tarde, né? Mas houve uma mudança de escala muito profunda. E tem uma mudança a partir da década de 50 que às vezes as pessoas não reparam, né? Eu vi uma entrevista do Lévi-Strauss, quando o Lévi-Strauss já estava bem velhinho, e a velhice dele durou muito tempo, né? Mas ele dizia assim: o meu mundo é o mundo da década de 1950, esse é o meu mundo. O mundo aí do final do século XX já não é mais o meu mundo, já não mudou todo, é outro mundo que já não é mais o meu mundo, né? Porque o mundo de 1950 era um mundo com 2 milhões de pessoas, né? No tempo de vida de um ser humano, pulou para 8 bilhões. Em 1950, existiam uns 40 milhões de automóveis no planeta. Hoje está chegando perto de 1 bilhão de automóveis, né? A gente chama isso a grande aceleração na discussão sobre o antropoceno. Então, houve uma mudança de escala, a presença humana mudou totalmente do século XIX, do início do século XX, para o que está acontecendo no século XXI. Então, hoje a gente observa que essa explosão de conflitos ambientais na década de 60, 70, eram indicadores, sinalizações de uma mudança muito mais profunda. E é isso que a gente está observando cada vez mais. Eu sempre falo no plano mais próximo, assim, de que as coisas não mudaram tanto, que eu dou um exemplo do antropólogo Olímpio Serra, Uhum. que era do Partido Comunista, militava na Bahia, e depois foi para o Xingu. E quando naquela época a gente perguntava, cadê Olímpio? As pessoas do partido diziam, não, Olímpio pirou, largou tudo e foi estudar índio. Era essa. É impressionante, né? Agora, Pádua, o que é mesmo que você quer dizer quando você fala em pensar o Brasil na chave da história ambiental? Quais são as implicações maiores disso, mais profundas? Tá bom. Então, tem um comentário até que eu quero fazer inicialmente sobre isso, que faz uma ligação com o que a gente acabou de falar agora. Quando foi criado esse conceito de história ambiental, foi um momento em que todos os campos do saber se sentiram desafiados pela ecologia, né? Pela emergência dessa necessidade da gente repensar a relação com o mundo biofísico. E então surgiu também a economia ecológica, a arquitetura ecológica, o direito ambiental, e surgiu a história ambiental, como dentro da institucionalidade acadêmica. Mas não quer dizer que antes disso não se fazia história ambiental, né? E uma coisa que eu acho muito interessante é que, apesar do que a gente comentou agora, autores brasileiros anteriores à década de 70, né, eles tinham uma atenção para a questão ecológica muito grande, né? Inclusive alguns que eram marxistas, como Caio Prado Júnior, né? O próprio Nelson Werneck Sodré tinha uma atenção para a questão do território, do desflorestamento.
E para não falar em Gilberto Freire ou em Sérgio Buarque de Holanda, né? O Gilberto Freire tem um livro fantástico chamado Nordeste, Nordeste, né? né? Nordeste, que é um livro de história ambiental pura, assim. E acho que o subtítulo é um estudo ecológico, né? Uma coisa assim. Exatamente, porque e tem mais uma. Ele conheceu a ecologia que se praticava nos Estados Unidos, porque a ecologia tem uma coisa interessante. A palavra foi criada em meados do século XIX pelo Ernest Haeckel, mas ele não fez pesquisa ecológica. Foi só no final do século XIX, começo do século XX, que começou, dentro da biologia, da zoologia, pesquisas tentando perceber essas relações ecológicas. E a coisa só chegou nas ciências sociais aí por 1920, 1930, que aí começa a antropologia e a sociologia a dialogar com a ecologia. Então tem aquela escola de Chicago que fazia uma sociologia urbana dialogando, né, com os conceitos da ecologia e ecologia cultural, enfim. O Gilberto Freire conheceu isso lá nos Estados Unidos, mas ele dizia assim, mas eu não quero trazer para cá uma ecologia quadrada, né? Ele fala isso num dos prefácios do livro, né? Uma ecologia quadrada. Eu quero uma ecologia que seja, inclusive, poética, cultural. Então, ele não estava trazendo a ecologia para o Brasil, ele estava relendo, né? Produzindo, criando a partir do que ele conhecia como ecologia. E o Sérgio Buarque de Holanda tem uma fineza, assim, quando ele pensa o que os chamados bandeirantes comiam, como é que eles cuidavam das suas doenças, com que roupa ou não roupa eles andavam, né? Essa coisa assim, daquela imagem do bandeirante com botas e assim, no Caminhos e Fronteiras ele discute como é que você anda, né? Nos caminhos reais da Mata Atlântica, do Cerrado. E andar sem roupa era muito mais eficiente, né? Ele vai mostrando isso como tinha influência dos indígenas muito grande, né? Então é interessante isso, que apesar de que havia uma desprezo até por esses temas, mas na coisa clássica brasileira não havia esse desprezo. A gente pode recuperar esse pensamento brasileiro. Bom, já até de um jeito mais profundo, como a gente vai ver daqui a pouco, né? Discutindo esse livro sobre destruição, etc. Mas voltando aqui à história ambiental, uma forma de eu acho de entender a história ambiental, em sentido geral, é o seguinte: a pesquisa histórica, ela veio se ampliando a partir do século XIX. Então, você tinha uma história muito de países e grandes personagens. Aí chega a dimensão ecológica, né? Amplia para a importância da dimensão, melhor, da dimensão econômica, né? Das relações econômicas. Aí vai se ampliando para a importância das relações sociais e para questões do cotidiano. E aí há uma ampliação no sentido de trazer a cultura, não é? Trazer o cultural para essa análise. E tudo isso são ampliações. Quer dizer, você não abre mão de uma história política nacional quando você traz o econômico. Você não abre mão do econômico quando você traz o social. Você não abre mão do social quando você traz o cultural. E, na verdade, isso são formas que a gente usa para tentar entender uma realidade una, complexa, onde tudo está misturado, tudo está entrelaçado. E uma outra ampliação que acontece justamente com a história ambiental é trazer o mundo, né? Trazer o mundo para a história, colocar... a definição mais direta para mim é colocar as sociedades humanas no mundo e com o mundo, porque é o mundo onde a gente vive. Não é uma questão de opção. Você, quando faz uma história das sociedades humanas sem perceber toda essa diversidade de seres com os quais a gente convive cotidianamente, né? Toda essa diversidade de elementos, de clima, de movimentos das águas, de tipos de solo. Quando você faz uma história que se faz até hoje muito, né? Que eu chamo uma história flutuante, como se a humanidade flutuasse acima, né, do planeta, você perde muita coisa, porque a sociedade não flutua acima do planeta, a sociedade está enraizada, está no chão. E o chão é diversificado.
eu gosto também da ideia de trabalhar a história em territórios cheios. Que às vezes a gente vê os mapas que os historiadores usam, são mapas políticos vazios, e a vida humana vai preenchendo aqueles mapas. Mas o mapa não é vazio, ele já é cheio. Qualquer lugar onde o ser humano chega já está cheio. Até os desertos do planeta estão cheios de micro-organismos, de organismos, de fauna, de flora. E esses movimentos já vão existindo desde antes do aparecimento do Homo sapiens, desde antes da chegada das sociedades humanas. E quando as sociedades humanas começam a viver em lugares específicos, elas são situadas, localizadas sempre, né? Elas sempre estão em algum lugar bem concreto. Essas sociedades, os movimentos sociais humanos se entrelaçam com esses outros movimentos, né? E aí abre um horizonte muito grande para a análise histórica, porque, por exemplo, vou dar aqui 2 exemplos interessantes. Tem um excelente historiador ambiental e geógrafo, que foi meu aluno, meu orientando de mestrado, e é um dos mais brilhantes aí da nova geração, chamado Diogo Cabral. E ele é professor lá na Trinity College, em Dublin, atualmente. E o Diogo, ele fez um livro muito, muito fino, chamado Na Presença da Floresta, a Mata Atlântica e a História Colonial, em que ele mostra, o próprio título mostra o seguinte: tudo que veio acontecendo no Brasil colonial era na presença da floresta, né? E aí eu estou falando floresta também o cerrado, né? Também a caatinga, né? Diferentes formas de... Era a presença do que a gente chama de Mata Atlântica era onipresente, né? Tudo que você fazia, você tinha que desmatar, tinha que abrir. Então, isso traz uma dimensão. Mas ele fez uma série de artigos que foram premiados, mostrando como as formigas são fundamentais para entender a agricultura brasileira, a história da agricultura brasileira. Até a coisa proverbial, né? Do Mário de Andrade, a coisa, né? A saúva acaba com o Brasil, tem muita, né, na cultura. Mas ele mostra o seguinte: a presença da saúva é um negócio, né? Você abria a mata e geralmente as saúvas chegavam, né? Mas tem diferença, por exemplo, nos solos de Massapê, onde grande parte dos canaviais se estabeleceram, é mais difícil para as formigas, né? É mais difícil, a umidade dele, são esses nuances assim da história ambiental, é mais difícil. Mas se você não entende que geralmente as propriedades abertas ficavam cheias de formiga, você não entende a prática daqueles agricultores, por que eles tinham que mudar de lugar, ou eles tinham... E, no entanto, na história econômica, esse é um tema pouquíssimo explorado, porque os historiadores econômicos pensam assim: falar de formiga, né? Como assim, né? Uma formiga pode ter importância na vida humana. E ele mostra não só isso, como ele mostra que é preciso pensar essa situação do ponto de vista da formiga. Né? Do ponto de vista, entender qual é a da formiga. Isso é uma revolução conceitual, porque é claro que a formiga, né, como é que a gente pode entender qual é a da formiga, né? É óbvio, tem toda essa discussão sobre linguagem, cultura, cognição, mas pela praxis, né, pela prática da formiga, você pode ir estudando as formigas, entendendo, por exemplo, o seguinte, que você vê como a gente está acostumado a uma visão fora do mundo, né? A abelha, ela produz o mel não para nós, obviamente, né? Ela produz dentro da biologia dela, da ecologia dela. Nós vamos lá e pegamos o mel com a maior tranquilidade e achamos ótimo, né? Que maravilha que tem um produto delicioso aí que aquele bicho ali produz, né? Aquele inseto produz. De uma certa forma, o Diogo fala assim, as plantações para a formiga era uma coisa semelhante, né? Porque elas estavam buscando folhas para trazer para os formigueiros, para fazer uma espécie de agricultura de fungos que elas fazem para se alimentar, né? Para ter toda aquela alimentação que, inclusive, diferencia quase física e socialmente ali dentro do formigueiro os tipos de alimentação. Mas quando a formiga vê uma plantação, uma monocultura, para a formiga é muito mais fácil atacar uma monocultura do que atacar uma floresta, né?
É como se já tivesse ali, né? Aquele bicho ali produz uma coisa que é boa, né? Deixa eu aproveitar. Só que nós vemos assim, como a formiga está invadindo a nossa propriedade, né? Agora, a gente não pensa, nós estamos invadindo a colmeia, né? Então, entender... Por exemplo, eu orientei uma tese sobre os gafanhotos, de uma pesquisadora chamada Valéria Fernandes. E ela mostra que os gafanhotos têm movimentos, né? Eles se movimentam muito antes da existência do Brasil, da Argentina, do Uruguai, os gafanhotos já se movimentavam naquele território. Aí depois vem a história política, a construção do sul do Brasil, da Argentina, do Uruguai, e continuam os gafanhotos se movimentando, e aí começa assim, os gafanhotos estão nos invadindo. Né? É como se o gafanhoto estivesse invadindo. Na verdade, os países se constroem por onde o gafanhoto passa. Né? Então, esse é um ponto interessante. Outro ponto que a gente tem que considerar é a agência do mundo não humano. O mundo não humano não é passivo. O território é cheio e é ativo, ele não é passivo, ele é vivo. Então, por exemplo, a gente sabe que na América Portuguesa eles tentaram introduzir o trigo. Eles queriam comer trigo, né? O Evaldo Cabral de Melo mostra isso muito bem. Eles queriam comer pão de trigo, tinham até um certo desprezo pela mandioca, né? Na Amazônia também, que é farinha de pau, comida de índio, né? Mas quem é que disse que o trigo não podia, né, crescer? Não foram seres humanos, né? Quem disse foi a ecologia, né? A ecologia do Nordeste falou, não, o trigo aqui não dá. E não é que ela está fechada para tudo, porque a cana entrou. Né? A cana foi, digamos, assimilada pela ecologia do Nordeste, mas a cana vem dos trópicos orientais. Aí a gente tem que pensar a questão dos trópicos, né, pensar planetariamente. E os portugueses foram muito inteligentes nesse sentido, eles traziam espécies dos trópicos orientais para cá. Eles não traziam espécies da Europa. Eles aprenderam isso, né? No início eles tentaram introduzir trigo, oliveiras, e quando eles viram que não dava, aí eles apelaram, eles partiram para comer mandioca e toda essa história. Então, o que eu quero dizer é que a história dos seres humanos é um entrelaçamento com a história dos outros seres, com a história da ecologia. A gente vive através do mundo, né? Então, muitos resultados históricos que a gente tenta entender do ponto de vista econômico, a gente tem que entender mais do ponto de vista ecológico. Né? Por exemplo, se o trigo tivesse dado bom resultado no Nordeste, poderia ser outro tipo de sociedade, né? Outros modelos de sociedade, mas foi a cana. E não é essa questão antiga do que determina ou não determina, também é uma coisa que o pensamento da história ambiental é muito mais sofisticado, é muito mais dinâmico, já superou isso há muito tempo, porque a gente pode dizer assim, existem os sistemas culturais, os sistemas biofísicos e os sistemas sociais se entrelaçando, né, assim, entrelaçados e interagindo. Em certas situações, você pode dizer que o que está determinando aquela situação específica é a cultura. Né? Por exemplo, aí o Marshall Sahlins trabalhou bem isso, né? Por que nós não comemos carne de cachorro, não é uma coisa tão comum, né, no mundo ocidental, ou por que o hinduísmo não come carne de vaca, etc. Né? Não é um motivo assim, físico para não comer a carne de vaca, né? São motivos culturais, né? Motivos... Agora, em relação a por que no Ártico não tem agricultura, não é uma questão cultural, né? Naquela parte do planeta não tem como você fazer plantações. Então, aí é caça e coleta. Então, eu quero dizer que a coisa é em aberto, depende das interações. Depende das interações. Aliás, tem um amigo meu que fala uma coisa genial. Ele diz que a palavra mais importante do pensamento ecológico é a palavra depende. Depende. E é isso mesmo. Do ponto de vista das interações, que como a ecologia tenta entender o mundo, você diz assim, laranja alimenta?
A resposta correta é depende, né? Você comer uma laranja, duas, alimenta. Você comer 100 laranjas, 1000 laranjas, você morre. Né? Tudo depende da interação. Existe uma quantidade de água que mata o ser humano. Eu não me lembro quantos litros são, mas tem uma quantidade de água é, que provoca o pane no corpo humano. Né? Então, se assim, a água é ótimo, ecologicamente a resposta correta é depende. E em excesso você pode morrer afogado, né? Pois é. Então, é uma visão interativa, uma visão relacional. Essa que eu acho que é a grande... Não que não existia isso antes, mas uma grande inovação, cada vez mais forte no pensamento que a visão ecológica trouxe, essa visão relacional, que hoje ela é poderosa em vários campos de conhecimento. Agora, você falando essas coisas aí do Massapê, também do Werneck, do Caio Prado, o Massapê é impossível, eu moro aqui em Itaparica, é impossível entender o Recôncavo sem Isso. levar em conta o Massapê. Isso não, inclusive tem umas definições ótimas. Tem um alemão no começo do século XX na Bahia, não me lembro o nome dele agora, porque você vê como isso afeta tudo. Ele uma vez falou o Massapê num encontro qualquer social, e uma senhora perguntou a ele, mas o que é o Massapê? Ele falou, é um tipo de solo que Deus inventou para desmoralizar engenheiro. Já Gilberto Freire, que erotiza tudo, aquele temperamento erótico dele, ele tem uma definição que eu acho a mais pitoresca que eu já vi do Massapê, no livro Nordeste. Ele diz, é uma terra que se agarra aos homens com modos de garanhona. É isso. É uma terra nesses termos. Só Gilberto Freire. Linda, né? Uma coisa linda. Como ele descreve a água também, né? É um dos parágrafos mais bonitos das ciências sociais. Eu não me lembro de cabeça, mas é o início da água, a cana e a água. É uma coisa lindíssima, porque ele fala da água e da água que circula na seiva das plantas, da água que circula no sangue, né? E história ambiental pura, né? Pura. Ele contrapõe a coisa árida com a coisa do litoral. Também todas as frases muito bonitas. Eu lembro dele falando chãos de areia seca rangendo embaixo dos pés. O verbo ranger, aí é demais. Agora, você falou do Werneck, Caio Prado e tal, do Sérgio Buarque. Agora, vamos mais para trás, porque você é autor de um livro que eu adoro, que é um livro a um só tempo erudito e fascinante, que é um casamento raro, que é o livro Um Sopro de Destruição, Pensamento Político e Crítica Ambiental no Brasil Escravista. É um livro que me surpreendeu muito. E eu queria que você falasse dele, do caráter ambientalmente predatório da escravidão. Ela não era vista muito assim. E da crítica brasileira, dessa crítica à devastação do meio ambiente, como ela foi formulada pioneiramente entre os séculos XVIII e XIX. Isso aqui, para mim, foi uma revelação. Então, antes até de entrar diretamente nessa tradição intelectual, acho que eu quero aqui compartilhar umas duas ou três ideias sobre como é importante de pensar a história ambiental, pensar o Brasil na chave da história ambiental. Né? Porque eu comentei a coisa da história ambiental. O que é a história ambiental? Bom, o Brasil é um prato cheio para a história ambiental. Né? A construção do território, o peso da natureza e da territorialidade na formação do país é uma coisa impressionante. Né? Eu até tenho textos aí mais recentes. Recentemente eu publiquei um texto sobre a história ambiental do Brasil no século XIX, que saiu lá na Inglaterra, chama Enciclopédia de Pesquisa Oxford. E eu encontrei um documento que, no início da independência, quando eles estão negociando com Portugal, com o Reino Unido, o reconhecimento da independência do Brasil, eles argumentam que quem fez a independência foi a natureza. A natureza fez a independência. Os seres humanos foi só
a presença dos seres humanos foi só um momento ali, uma conjuntura, né? Eles não usam essa palavra, mas mais ou menos eles dizem o seguinte, porque esses rios, essas matas, esses portos, isso é uma coisa tão grandiosa que não pode ser uma colônia de um país pequeno europeu, né? Tem que ser um império independente, né? O território faz a independência. E os seres humanos acabam entendendo que o território tem que ser independente pela riqueza dele, né? Então você vê, até na negociação diplomática, o tema da natureza estava lá. Mas tem algumas coisas que são fundamentais. Por exemplo, uma das coisas que a história ambiental trouxe para a análise histórica com muita força é a coisa dos micro-organismos e das doenças, das epidemias, né? Isso agora não precisa nem enfatizar como isso é importante, né? Porque o que a gente viveu aí na pandemia, eu até, na época, comentava lá com os alunos, que força política e militar seria capaz de fazer o que essa pandemia fez, né? Interromper viagens aéreas, fechar cidades inteiras, né? Agora, um micro-organismo consegue fazer isso. A força, né, que tem esse mundo do micro-organismo. E tem uma coisa que é fascinante, que ajuda a gente a visualizar o planeta hoje. Quando você olha o planeta hoje, os lugares onde tem populações mais evidentemente mestiças, né, é nas Américas e lá na Austrália, lá na Oceania, que foram lugares onde, quando os europeus chegaram, aconteceu um choque epidemiológico violentíssimo que produziu uma queda da população nativa da ordem de 90%. Né? Isso não aconteceu na África, não aconteceu na Ásia, porque a África e a Ásia estavam mais ou menos dentro do mesmo pool de micro-organismos que circulavam. De vez em quando podia acontecer uma coisa como a chegada da peste bubônica na Europa medieval, né, provocou a peste negra, mas havia doenças em toda parte, mas não um choque epidemiológico que provocasse quase o desaparecimento da população nativa. Então você pega na China, na Índia, nos países africanos, a maior parte da população, esmagadora maioria, são descendentes das populações antigas que existiam antes da chegada dos europeus, né, do colonialismo europeu. Aqui tem uma história que é muito complexa e belíssima, porque isso, para a gente entender isso, a gente tem que voltar às migrações do Homo sapiens, 70 mil anos saindo do que hoje a gente chama África, e como as populações aqui, no que a gente chama as Américas, e lá na Oceania, ficaram isoladas. E essas populações não tinham muita pecuária, né? Não tinha muita pecuária. Aí você vê como as coisas todas se conectam, até porque não tinham animais de tamanho médio aqui, né? Até existiram no passado longínquo, mas aconteceram extinções pleistocênicas e eles desapareceram daqui cavalos e elefantes primitivos que existiam aqui. E todos esses animais que eles trouxeram, né, bois, búfalos, cavalos, porcos, galinhas, tudo isso eram animais que não existiam aqui nos ecossistemas, né? Então, quando eles trouxeram os micro-organismos patológicos, o sistema imunológico dessas populações aqui desconheciam completamente, né? Então, aquilo teve um impacto, não foi só a violência, a guerra, mas o impacto do choque epidemiológico foi enorme. Então, houve uma queda de 90% da população, que não foi uma coisa uniforme, né? Quanto mais longe dos colonizadores, mais populações indígenas sobreviveram, né? Nas altas florestas da Amazônia, no Alto Cerrado e tal. Mas veio surgindo uma população nova, né? Com os migrantes europeus, com outros influxos, né? Os escravizados africanos, veio surgindo uma população nova e mestiça. E uma coisa semelhante aconteceu em outros países da América Latina, aconteceu na Austrália. Agora, aí tem diferenças culturais também, onde a cultura pode favorecer ou desfavorecer a mestiçagem. Mas você vê, isso aí é uma chave para a gente entender o mundo contemporâneo, né? O impacto que esse choque epidemiológico teve.
A outra coisa é a entrada desses seres exóticos, plantas, animais exóticos. Imagina, eu fico imaginando esse território aqui onde a gente vive, há 700 anos atrás, sem cavalos, sem bois, sem galinhas, sem porcos, sem ratos, sem baratas, né? Era um outro mundo, né? Um outro mundo ambiental. E hoje tem mais cabeças de gado bovino do que seres humanos no Brasil, né? E muito mais. Outro dia eu descobri que no Brasil tem 1 bilhão e 200 milhões de galinhas. É uma coisa espantosa, né? A população de galinhas. E em muitos lugares das Américas, você vê, tem 9 vezes mais ovinos do que seres humanos na Patagônia, no Sul. Então, todos essa. E as plantas que entraram, as mangueiras, né? Toda a cana, a soja, o eucalipto, as jaqueiras, tudo isso vem provocando um efeito histórico, tem uma agência histórica muito grande, né? E tem para gente que gosta de cultura e vida, como você e eu também, tem umas coisas que são curiosas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir a Goa, Goa e Macau, que foi uma experiência muito rica, né? O historiador brasileiro ver Goa, sentir a vida em Goa e Macau. Mas lá, aguardente típica de Goa, chamada fenim, é feita de caju, né? Que é uma planta completamente brasileira, né? É realmente a planta. Tem o livro O Cajueiro Nordestino, né? Do Mauro Mota, que mostra assim, né? O cajueiro realmente é uma planta muito brasileira. Mas o Evaldo Cabral, ele fala que uma grande mutação ecológica no Brasil, no litoral, a substituição do cajueiro pelo coqueiro, né? Exatamente. As praias tinham cajueiros. E você vê, a gente associa as praias com o coqueiro, né? O coqueiro. E o cajueiro é considerado em Goa uma planta nativa, igual se fosse a manga, a banana aqui, que a gente, né, considera coisa super brasileira. E são a mangueira foi trazida, o coqueiro foi trazido. Agora, o engraçado é que lá eles fazem essa aguardente de caju, e a aguardente forte, típica do Brasil, que é a cachaça, é feita de cana que veio da Índia, né? Por que é uma cultura, né? Em vez de fazer aqui aguardente de caju, eles fazem aguardente de caju, aqui se faz aguardente de cana, né? A cana originalmente vem lá da Papua Nova Guiné, parece, mas foi levada para a Índia, para a China, os árabes trouxeram da Índia para a Península Ibérica e veio para cá depois. Então é interessante como é que os seres humanos se relacionam com essa diversidade de plantas, né, e animais. E a outra coisa, a terceira coisa que eu queria comentar é que na formação do Brasil há uma sensação de espaço aberto. Aí do Brasil, que eu estou falando do Brasil a partir da América Portuguesa, né? Porque a população era pequena diante daquele território gigantesco. O próprio Império Espanhol, ele também controlou mais o litoral do outro lado, né? E eles encontraram logo metais preciosos. Então, a ocupação lá se deu muito interagindo com a mineração. Aqui eles tiveram que buscar alternativas no mundo orgânico, e uma alternativa brilhante, em termos econômicos, que criou a ideia de commodity, né? Foram os engenhos de açúcar e você criar uma produção a partir do mundo orgânico voltada para o mercado internacional e tudo. Mas, quando o Brasil se torna independente, a população aqui era uns 4,5 milhões de pessoas. Em 1900, era uma população de uns 17 milhões de pessoas. E o território já era praticamente do tamanho do que ele é hoje, né? Então, havia essa sensação de posso avançar, né? Posso detonar a floresta aqui, porque tem floresta adiante, né? Posso destruir solos aqui, porque tem mais solos adiante. Isso vem junto com uma outra coisa, que é um certo desprezo pela vegetação nativa. Um desprezo pela vegetação nativa
que está presente até hoje. Eu até trouxe aqui uma parte do livro, depois eu rapidinho explico o livro, mas tem uma passagem aqui de um baiano, de 1834, que eu acho sensacional. E um personagem que talvez ninguém associe a alguma preocupação ambiental, que é o Miguel Calmon de Pinho e Almeida, o Marquês de Abrantes. Tá? E ele, em 1834, ele fez um livro sobre o açúcar. Ele fala uma coisa, olha só o que ele fala. Ele diz assim, as árvores têm merecido estima de sábios e nações inteiras. Mas no Brasil, eu já não digo que o arvoredo é objeto de indiferença, mas sim alvo de perseguição. Aí ele fala assim, a cruel disposição e furor que excita os nossos feitores, a derrubada desapiedada de quanta árvore encontram. Uma mentalidade que foi herdada dos colonizadores ibéricos, né, segundo ele, né, e ele diz assim que atacam-se as florestas com as desculpas mais inconsistentes, dizendo que as árvores trazem umidade, atraem cobras, ofendem os alicerces e tiram a vista. As árvores tiram a vista. Aí, citando aqui o Miguel Calmon. E por mais que perguntamos vista de quê, a resposta é sempre porque tira a vista. Eu acho isso um negócio sensacional, porque a gente já viveu isso. Você já deve ter vivido, eu já via... Não, essas árvores estão tirando a vista. Mas vista de quê? Não, estão tirando a vista, né? Essa relação estranha, esse estranhamento com a vegetação nativa, que também está ligado a uma desvalorização, né, do mato, né? O mato é uma coisa que a gente é claro que não é questão de fazer uma condenação anacrônica, né? A gente tem que entender o tipo de pensamento dominante na época, né? E essas florestas, elas sofreram no século XX, principalmente, houve uma mudança radical na imagem cultural das florestas, né? De uma selva inútil para uma rainforest preciosa, né? Agora, o que esse livro traz, e você diz que tem uma certa erudição, e eu fico até feliz com isso, mas eu vejo mais como um trabalho de detetive. Né? E pesquisa histórica, você já fez ótimas pesquisas históricas, né? Que eu conheço, como a história da cidade da Bahia e outros. É um trabalho meio de detetive, né? Você tem que ir fuçando aqui, fuçando ali, descobrindo. Os próprios autores e documentos que você vai encontrando, eles vão indicando outros, né? Mas aí, eu, quando estava estudando a história do pensamento político brasileiro, mas porque eu estava porque era um assunto importante, mas com a sensibilidade ecológica que eu trazia lá daquela formação dos anos 70, eu comecei a observar e levei um susto, né? Levei um susto quando eu vi. Aí o ponto de partida foi o José Bonifácio. Foi o primeiro autor que eu li e que tinha que ler e me assustou quando eu encontrei as coisas que ele falava. E, aliás, aí isso traz uma reflexão aqui para nós, né, sério, porque, por exemplo, os Estados Unidos tem toda uma identidade que eles vieram criando em torno dos founding fathers, né, dos pais intelectuais assim da nação. Até um certo exagero, um certo fetichismo, porque eles têm uma constituição anacrônica, por exemplo, no aspecto eleitoral, mas eles têm aquela coisa, né, foi criada por... E a gente... Eu me lembro que eu dei palestras em algumas vezes nos Estados Unidos sobre José Bonifácio, e os americanos ficaram de queixo caído, assim. Os americanos falaram, como pode esse cara ser tão mais avançado do que o Thomas Jefferson, né? E a memória do José Bonifácio é uma memória, tudo bem, patriarca da independência, mas é uma imagem muito, muito tênue, né? Uma coisa assim muito genérica. Era um autor que a gente tinha que estudar de cabo a rabo, né? Tem muitos documentos dele na Europa que ainda não foram coletados, né? Não, e isso os americanos, em relação lá aos
estadistas, filósofos, né? Eles foram buscar tudo que tinha em relação a essas pessoas. Mas isso em relação ao Bonifácio. Mas aí o Bonifácio tem uma passagem em 1823 em que ele está falando do desmatamento, e foi essa passagem aqui que começou a pesquisa para o livro. Então ele diz assim: a natureza fez tudo a nosso favor, nós, porém, pouco ou nada temos feito a favor da natureza. E aí ele vai falando que as preciosas matas vão desaparecendo, e ele termina dizendo assim: com o andar do tempo, faltarão as chuvas fecundantes que favoreçam a vegetação e alimentem nossas fontes e rios, sem o que o nosso belo Brasil, em menos de 2 séculos, ficará reduzido aos páramos e desertos áridos da Líbia. E virá então esse dia terrível e fatal, em que a ultrajada natureza se ache vingada de tantos erros e crimes cometidos. Isso é de 1823, né? É para a Assembleia Constituinte, né? Exatamente. É a apresentação. No texto que ele propõe caminhar para o fim da escravidão. E que ele faz um diagnóstico e diz que a escravidão é um câncer, né? Um cancro que corrói a sociedade por dentro, e que para se tornar um país, assim como ele imaginava, né? Um país que marcasse época, um país poderoso, saudável, assim, né? Economicamente, socialmente, e com o território que tinha, que ele dizia que ia ser tão marcante quanto a China na história do mundo, tinha que acabar com a escravidão. E uma coisa genial é o seguinte: ele não só fala mal da escravidão e fala mal da destruição dos solos, das florestas. Ele consegue vincular as duas coisas. E isso é um passo que pouca gente na época dele conseguiu, né? Você tentar entender uma espécie de uma racionalidade sociológica, hoje a gente diria histórico-ambiental, do desflorestamento, a partir da escravidão, que é a seguinte: eu estou dando respostas muito longas aqui, né? Não sei se... Não, fale à vontade. É? Tá bom, mas também quero te escutar e vamos... Fale à vontade. Não perder o fio da meada. O que ele diz é o seguinte: nesse mesmo documento, ele diz assim: se os proprietários não tivessem essa multidão de escravos, eles teriam que aproveitar melhor as terras já abertas. Porque é trabalhoso você desflorestar, né? Não é uma coisa fácil. Então você abre a terra e algum tempo depois, alguns anos depois, com a própria ecologia tropical, chuvas muito fortes, etc., as terras iam se erodindo, iam perdendo, né, a sua riqueza mineral, iam ficando, como eles chamavam, cansadas, né, e estragadas, e aí eles iam abrindo mais floresta e deixando terra degradada para trás. E o Bonifácio diz assim: a gente poderia ler o que ele está falando da seguinte maneira, né? Não com as palavras que ele usa, mas assim: é uma combinação entre uma fronteira aberta, um território muito grande, né? que está sob o domínio da América Portuguesa, então não tem... É diferente, por exemplo, da África do Sul, para a gente perceber a diferença. Um historiador ambiental sul-africano me explicou o seguinte: a África do Sul trabalhou muito a questão da conservação dos solos, porque aquela sociedade colonial sul-africana sabia que não tinha para onde avançar, né? Ela estava ali prensada no extremo sul do continente. E aqui as sociedades e economias vieram se formando com a sensação de que tem para onde avançar, né? Que você pode avançar. Então, isso agiu contra a conservação dos solos, das florestas. Então, essa combinação entre muita terra barata ou gratuita para você avançar, uma mão de obra abundante e também relativamente barata, né, dos escravizados, essa equação facilitava que eles fossem desflorestando cada vez mais, ao invés de se estabilizar em territórios já abertos, adubar o solo, cuidar do solo para que a agricultura se fizesse
estável e permanente ali naqueles solos já abertos. E aí ele diz que, inclusive ele termina esse texto dizendo, se a agricultura se fizer pelas mãos dos agricultores familiares e dos jornaleiros, né, dos jornaleiros livres, gente que trabalhasse por jornada, por precisão e por conveniência, se aproveitariam melhor as terras já abertas e se poupariam as florestas preciosas para o clima, para toda a saúde do território. Que é mais ou menos como a gente entende o desflorestamento hoje também, né? E é mais ou menos o que acontece na Amazônia, ironicamente, porque só que agora com máquinas, né, usando combustíveis fósseis, porque já tem lá 800 mil quilômetros quadrados de terra já aberta na Amazônia. Isso em termos de agricultura, agropecuária, é mais do que suficiente. Grande parte dessa área, inclusive, tem que ser reflorestada. Mas eles continuam abrindo florestas, tanto pela especulação imobiliária, quanto porque é mais barato abrir floresta do que cuidar da terra já aberta, né? E o Bonifácio percebia isso na época dele em relação à escravidão, e hoje, outro contexto completamente diferente, mas continua sendo mais barato você desmatar do que você cuidar da terra já aberta. Aí vai criando um ciclo vicioso aí em relação ao tratamento, ao maltratamento do território. Agora você fala também de Nabucco, né? Nabucco teve as preocupações também, né? E aí traz uma questão que, para quem também trabalha com a história da cultura do pensamento como nós dois, é impressionante, né? Como essa tradição ela era pouco conhecida ou até desconhecida. Porque a partir do Bonifácio, eu comecei esse trabalho de detetive que eu falei, né? Você vai... Quem é que estava influenciando o Bonifácio? Então, a primeira coisa que eu me perguntei, porque também a gente tem que entender uma série de coisas ali naquela passagem que não tem tempo aqui para a gente conversar como seria o ideal. Mas, por exemplo, por que ele dizia que com o fim da vegetação as chuvas diminuiriam, a umidade diminuiria, né? Aí, naquele momento, final do 18, está se desenvolvendo a teoria do dessecamento, que é uma das primeiras visões de mudança de problemas relacionados com mudanças climáticas. Essa ideia de que se você diminui a vegetação, você vai secando o território. Outra coisa, quando ele compara com a Líbia. Por que ele compara com a Líbia? Ele tinha uma visão de história, ele estava estudando a história do Mediterrâneo. Então, ele diz assim, o desflorestamento veio degradando o território. Ele fala na Líbia, no norte da África, mas ele fala também depois em Chipre, Palestina e vários lugares, né? Então, você vê que ele estava atento para a história universal, né? Fazendo essas conexões, o que hoje a gente chamaria de história ambiental. E aí eu comecei a me perguntar, mas esse cara é um fenômeno aí singular? O que aconteceu? O sujeito tão preocupado com essa temática aí no início do século XIX, mas era muito difícil que fosse assim, né? O pensamento geral, é muito raro o pensamento ser uma coisa totalmente, uma genialidade totalmente singular. Geralmente as coisas se fazem em interação. E aí eu comecei a ver o que existia antes. Então, descobri que ele tinha uma espécie de guru, não só ele, mas todo um grupo de intelectuais ali no final da América Portuguesa tinham esse Domenico Vandelli, o Domingos Vandelli, como uma espécie de guru, que é um italiano que foi para a Universidade de Coimbra e trouxe toda essa visão. Ele também escreve contra a destruição das florestas e ele traz tudo aquilo que estava se chamando economia da natureza na época. Linneu, Buffon, ele estava trazendo essa discussão científica para o Brasil. E foi ele que fez o Jardim Botânico de Lisboa? Exatamente. De Coimbra e depois de Lisboa. E aí tem uma geração pequena, um grupo pequeno, né, de brasileiros que foram estudar, né, em Coimbra com ele e ficaram seduzidos ou abertos para essas novas ideias científicas.
inclusive alguns baianos, né? Como o Alexandre Rodrigues Ferreira, que depois é mandado para a Amazônia, né? Faz toda uma viagem de 10 anos, né? Levantando informações sobre a Amazônia. E tinha pessoas de vários lugares da América Portuguesa, né? Então, o Bonifácio vinha de São Paulo, tinha pessoas lá do Maranhão, tinham pessoas da Bahia também, de Minas. E essas pessoas estudaram com ele e começaram a produzir coisas fantásticas, porque quando eles voltam para o Brasil, eles vão trabalhando em diferentes regiões. Eles vão sendo juízes ou trabalhando no Estado, né? Trabalhando no Estado. E também tinha um ministro, naquele momento ali, Rodrigo de Souza Coutinho, que tinha um projeto de modernização, um projeto de incorporação mais forte do Brasil no Império Português, e até mesmo de trazer o Brasil, fazer do Brasil o centro do Império Português, né? Que é uma outra coisa que vinha sendo discutido desde o século XVII, e só algumas pessoas acham que a vinda, né, da corte para cá foi uma fuga, mas teve um elemento de fuga, teve a pressão francesa e inglesa, mas era um projeto que eles já vinham discutindo há séculos, né? E aliás, a corte portuguesa é uma das coisas mais estudiosas da Europa. Quem acha que eles empurravam as coisas com a barriga, não estudou bem aquela história. Eles eram estudiosos, discutiam com muito cuidado tudo que eles faziam. Agora, eles eram super pragmáticos, que eles sabiam que tinham poucos recursos, né, humanos e econômicos. Então, eles eram muito pragmáticos. Quando a coisa não dava certo, eles abandonavam rapidamente. Enfim, esse pessoal, eles começam a voltar para o Brasil e vão para lugares específicos. Então, por exemplo, o José Bonifácio tinha um colega que ele considerava mais brilhante que ele, chamado Manuel Ferreira da Câmara, que esse sujeito vai lá para o Cerro Frio, para onde hoje é o distrito diamantino, né, a cidade de Diamantino, e se torna ali o grande gestor dos diamantes, que com o nome Intendente Câmara, né, que a gente conhece ele mais na história, e que depois vai escrever uma coisa. Ele vai para a Bahia e ele escreve sobre Ilhéus, uma memória maravilhosa sobre Ilhéus, criticando o desflorestamento e também e fazendo todo esse diagnóstico. E outros autores vão para outros lugares e eles começam, então, a produzir conhecimento crítico sobre a maneira como a terra era tratada nas diferentes regiões do Brasil. E depois, então tem esse grupo antes do Bonifácio, tem o Bonifácio que faz a grande síntese, e depois tem vários grupos. Eu encontrei 50 autores do final do 18 ao final do 19, uns 150 documentos, né, textos que eles escreveram. Depois do Bonifácio, eu vi, tem uma vertente que critica a destruição da natureza sem mencionar a questão da escravidão, né, fugindo um pouco da questão da escravidão, e tem uma vertente que retoma essa crítica de como a escravidão produzia também destruição ambiental, que vem dar nos abolicionistas. Aí vem dar em Nabuco, vem dar em André Rebouças, né? E outros. Então, a partir daí, a gente tem um pensamento bem consistente, que vem do final do 18 ao final do 19, e ninguém sabia que existia isso, né? É um negócio espantoso. E aí não é porque os documentos desapareceram, né? Porque tem coisas que a gente não sabe porque os documentos desapareceram, mas estava tudo aí nas bibliotecas, nos arquivos, é porque faltava, digamos, uma sensibilidade ecológica para perceber como era importante essa herança intelectual, né? Isso era meio desprezado por outros historiadores. Então, é muito gratificante ter feito esse trabalho e ver que agora a coisa vem crescendo, tem muitos outros trabalhos ampliando isso aí. Você falou de um baiano, do Alexandre Rodrigues Ferreira, Viagem Filosófica, né? Uhum. Darcy Ribeiro era louco, né, por isso. Darcy Ribeiro botava o Alexandre nas alturas, sempre. Agora, eu queria falar de outro baiano, que é do Baltazar da Silva Lisboa, que era irmão do Visconde de Caiuru, né?
E eu sempre falo, penso, do ponto de vista nosso, atual, o pensamento do Baltazar é muito mais importante do que o pensamento do Visconde de Cairu, que é o diluidor da coisa escocesa do Adam Smith. Mas aí não, eu quero contar também uma história pessoal, porque não faz muito tempo a Prefeitura de Salvador fez um jardim botânico, fez bem furreca, mas fez, e eu sugeri que fizesse uma homenagem, dando o nome de Baltazar da Silva Lisboa ao jardim. Levaram a sugestão ao prefeito, que era o neto do Antônio Carlos Magalhães, e ele não sabia quem era o Baltazar, perguntou ao secretário do Meio Ambiente, e disse, estão falando do Baltazar e tal, você conhece quem é Baltazar e tal? O secretário não tinha a menor ideia de quem fosse. E então ficou lá, não notaram nome nenhum e tal. Mas já você, que conhece esse assunto como ninguém, você trata Baltazar como marco fundador da crítica ambiental brasileira. Então, eu queria que você falasse para os brasileiros em geral quem é o Baltazar e explicasse, em particular, aos baianos, a importância do Baltazar da Silva Lisboa. Essa é uma história genial dentro dessa pesquisa, desse levantamento aí de detetive. Se eu tivesse talento, eu queria escrever um romance sobre o... Sinceramente, eu já pensei em fazer um romance. Daria um romance incrível, porque o sujeito tem uma vida incrível também. E ele está dentro desse contexto que a gente está conversando aqui agora, porque ele era baiano, né, irmão mais jovem do Cairu, e com 14 anos ele foi para Portugal fazer a formação dele, como acontecia em várias pessoas que tinham condições de fazer isso. E aí, Vandelli, né, todo aquele grupo, ele conhece muito ciências da natureza, mas ele se torna jurista, né, e juiz também. E aí ele volta para o Brasil, aí ele tem toda uma história, ele se torna juiz no Rio de Janeiro, e aí tem um problema, acusa o vice-rei de corrupção, aí ele é meio que exilado, mandado de volta para Portugal de novo. E ali, esse ministro que eu falei, Rodrigo Souza Coutinho, faz uma legislação em 1797 para preservar para a coroa as matas litorâneas da Bahia, principalmente, porque a Bahia era vista, principalmente a região do Recôncavo, como o lugar das matas mais belas e mais ricas. Um lugar assim, quando se pensava em matas, madeiras de qualidade, se pensava na região do Recôncavo. E também mais para o sul, mas mais para o sul era visto como uma terra mais abandonada, com muitos indígenas e mais selvagem, né? E o Recôncavo era o lugar que... Porque a gente tem que entender o seguinte, no final do século XVIII, todos os conflitos que acontecem, inclusive com a Revolução Francesa, pós-Revolução Francesa, as potências europeias ficam muito preocupadas em ter madeira para a construção naval, né, para seus navios. Todas elas passaram a cuidar de conservar algumas áreas de florestas nas colônias ou em outros lugares para garantir a construção naval. E o Baltazar estava em Portugal e a gente deduz que ele participou dessa legislação, né, de construir essa legislação. E não só isso, ele é nomeado, na sequência, juiz conservador das matas da comarca de Ilhéus. Ele recebe essa posição, que é uma posição que já existia lá na estrutura do antigo regime europeu, mas que era um juiz responsável por cuidar das matas. E ele vem para a região do Recôncavo, e aí ele, com o conhecimento que ele tinha, ele começa a escrever, a fazer um diagnóstico, sabe? Um diagnóstico que chama, por exemplo, chama Memória Topográfica e Econômica da Comarca de Ilhéus, em 1799. Ele vai andando por todas as regiões ali, identificando os povos indígenas, as florestas, os problemas, e vai fazendo esse diagnóstico que a gente viu já aqui que outros faziam, né? Ele diz que ele fala que deixa eu encontrar aqui. Ele diz que a lavoura era praticada com uma cega rotina, que os incêndios e devastações eram feitos sem reflexão
sem princípios, porque assim praticaram os antepassados. Ninguém aperfeiçoava o método de agricultura e os proprietários não formavam pastagens para conservação do gado, não adubam as terras, são palavras dele, né? Nem as rasgam pelos arados. O trabalho agrícola entregue à discrição, a escravos entregues à discrição e humor tirânico dos seus senhores. E ele vai criticando, né, a maneira como a agricultura era feita na Bahia, e ele vai propondo coisas, assim, propondo realizar cortes de maneira mais cuidadosa. Ele, inclusive, vai dizer como é que se devia cortar a árvore de uma forma mais cuidadosa, que hoje é o que se trabalha na engenharia florestal. Ele comenta como a importância das capoeiras, por que as capoeiras eram importantes, o que hoje a gente chama manejo florestal. Ele fala que era importante fazer viveiros, substituir as árvores cortadas e queimadas por novas árvores, e uma série de coisas que ele vai falando, ou seja, não se fizessem cortes das árvores sem substituírem aquelas por outras plantadas, né? E vai falando uma série de coisas que hoje a gente considera parte, né, do manejo ambiental. Mas é óbvio que aí ele também ele começa a reservar aquelas florestas nas margens dos rios e do mar para a coroa. E aí começa a enfrentar a oposição dos proprietários, né? Dos proprietários e dos cortadores dos cortadores ilegais de madeira. E aí tem uma coisa que eu acho super fascinante, é que tem lá um outro letrado, porque o Brasil era o Zé Murilo falava, era um oceano de analfabetismo com umas ilhas de gente que sabia ler e escrever, né? Então você tinha muito interesses econômicos, sociais sempre existiram, inclusive desses proprietários. Mas você elaborar isso em termos de ideias, precisava algum letrado. Então o Baltazar estava elaborando a defesa das florestas, mas acontece que tem um outro personagem nessa história, que devia entrar no romance, se eu soubesse escrever ficção, que é um sujeito chamado José de Sá Bittencourt Accioli, que é irmão desse Manuel Ferreira da Câmara. E ele é lá de Minas, ele participa da Inconfidência Mineira, e aí dizem que a tia dele pagou o peso dele em ouro para não matarem, né, para ele não ser exilado, não ser degradado, né, não ir para o degredo e para ele não ser morto. Morto ele não seria, porque só o Tiradentes mesmo que serviu como um boi de piranha ali, né? Mas iria para Angola, sofreria outras consequências, e ela pagou uma quantidade grande de ouro para que ele fosse meio que... Ele sofreu uma espécie de um exílio interno. Assim, tem que se afastar da região das Minas, e ele vai para a Bahia, vai para o Recôncavo da Bahia, e começa a trabalhar ali como plantando mandioca, plantando algodão. E aí ele começa a elaborar uma resposta ao Baltazar, em que ele faz uma série de argumentos que são tão parecidos. Então, eles estabelecem um diálogo, assim, uma polêmica entre eles. O Baltazar da Silva Lisboa usando os argumentos em favor da defesa das florestas e o Accioli usando os argumentos contra a defesa das florestas. Isso em 1799, ali 1800, um tempo que você imaginava que nada disso estava sendo discutido no Brasil. E olha só, os 4 pontos que o Accioli principalmente comenta contra a conservação das florestas, né? Ele primeiro diz que os proprietários tinham interesse em conservar suas próprias florestas e faziam isso melhor do que o Estado. Que é um papo furado que até hoje é utilizado, né? Se fala isso, não, os proprietários sabem conservar suas propriedades, têm interesse e conservam melhor do que o Estado. Você vai falar uma coisa aí? Não, né? E o que numa realidade de fronteira aberta, aí falando como historiador ambiental, não faz o menor sentido, porque você destrói um território e abre outro, né? Ou até numa sociedade capitalista não faz sentido também, porque você ganha dinheiro
com a devastação do mundo natural, pega aquele dinheiro e leva para outra atividade. Né? Você não tem essa coisa do o proprietário tem grande interesse em manter cuidar da sua propriedade. Isso é uma coisa que na prática a gente não observa. A outra coisa é que ele diz que se conservasse demais as matas, faltaria farinha e geraria desemprego, né? É outra coisa que se fala hoje, né? E vai ter carestia da farinha em Salvador, porque se proteger demais essas matas não pode produzir farinha. Aí a outra coisa que ele fala é genial, porque ele diz que o Brasil é úmido demais. Então, cortar matas era até bom para diminuir a umidade, porque tinha chuva demais, tinha umidade demais. Aí você vê, ele usa a teoria do dessecamento ao contrário, né? Que o Bonifácio, o Ferreira da Cama, né? O Ferreira da Cama fala, não, se cortar demais vai secar o território, vai desertificar o território. E ele fala, não, precisa diminuir a quantidade de florestas para o território ficar mais seco. Aliás, isso até José de Alencar vai falar isso depois também, mais tarde. Vários outros vão falar isso, apesar de que ele também se preocupava também com a conservação das florestas. E o último argumento que ele usa é muito utilizado hoje, que ele diz assim, mas tudo bem, conservar matas é muito bom, mas não aqui onde a gente está plantando. Tem tanto lugar para conservar matas, por que vão conservar exatamente aqui? Que é outra coisa que a gente vê hoje direto, né? Esse tipo de coisa. Não, vai construir uma obra predatória aqui. Ah, não, mas constrói em outro lugar, aqui não. E ele vai argumentar que o sul da Bahia era o lugar onde se devia conservar, porque lá tinha menos economia, tinha menos gente. E ele, então, está lá, ele está falando dos arredores de Porto Seguro, né, daquela região aonde eles chegaram inicialmente, mas que estava relativamente pouco ocupada comparada com o Recôncavo. E aí o Baltazar entra numa polêmica intelectual com ele genial, que eu discuto no livro, não tem muito como resumir aqui, mas o Baltazar defende o primado do interesse coletivo público sobre o interesse particular, que você não podia colocar na frente o interesse dos fazendeiros, tinha que colocar primeiro o interesse da segurança do Estado e argumenta que, ao contrário do que eles pensavam, as florestas eram necessárias para a agricultura, bem como hoje a gente fala dos rios voadores da Amazônia, né, em relação à agricultura. E ele, no final, fala assim, e no final, que a Marinha Real só tenha as matas dos sertões da costa habitadas de índios selvagens e negros fugidos em mocambos. Essa ideia de ir lá para o sul da Bahia, né? E ele ainda ironiza, diz assim, e ainda assim não ficava essa propriedade segura, pelos direitos que reclamariam esses habitantes, pelos danos da lavoura que ficariam privados. E como nesses séculos de tantas novidades, aqui é o Baltazar falando, né? Tem havido publicistas e doutores que têm escrito livros expressos sobre o direito das bestas, quem sabe não dariam também boas razões aos orangotangos, tigres e surucucus das matas grossas para se queixarem da violência e de uma indenização condigna à posse que estavam de viverem naquelas brenhas. Né? Então ele ainda curte com a cara do assim, maravilhoso. Né? Dizendo, quer que a gente vá lá para onde tem índios, quilombos e bichos, mas de repente nem lá a coroa vai conseguir reservar as matas, porque vão dizer que os bichos também merecem a propriedade daquelas matas. Então tem toda uma... É um pequeno exemplo assim de como é rica essa tradição. E ela continua, né? Continua até o final do XIX e continua no século XX também, com autores como a gente já comentou aqui, como Gilberto Freire, mas no século XX vai perdendo força por conta da industrialização e toda um certo consenso em relação à industrialização, né? E à urbanização dentro, pelo menos, desses setores da esquerda. É que você falou na esquerda, vamos dar um salto. E falar que os governos petistas, com Lula e Dilma, a Lula agora de volta, eles nunca primaram por cuidados ecológicos.
Quer dizer, o exemplo inquestionável disso, que todo mundo conhece, foi a construção de um projeto que vinha do governo do general Geisel, foi a usina de Belo Monte, devastando o meio ambiente e ferindo fundamente as populações indígenas. Quer dizer, numa gestão anterior, o Lula demitiu Marina porque ela era uma pedra no sapato do que ele queria fazer. Eu coloco sempre sob suspeita a conversão dele ao ambientalismo. Eu acho que faz parte da construção de uma imagem progressista para efeito de política interna e principalmente externa. Mas ele balança quando aparece, por exemplo, o petróleo lá na Amazônia, como agora, na bacia lá. Então, na verdade, eu penso que ele é um ambientalista mais da boca para fora do que no fundo da alma. Eu queria saber o que é que você acha. Você acredita na sinceridade ambiental de Lula e do PT? Esse é um tema quente, né? Olha, eu vou dar a minha visão disso aí. Eu nunca considerei o Lula ambientalista, em nenhum momento. Inclusive, no início, na primeira vez que o Lula ganhou a eleição, eu acho que havia uma certa perspectiva, uma coalizão de forças progressistas, né? Cada um achava que construía a sua imagem do Lula, né? Então, os verdes dentro do PT ou fora do PT viam o Lula como um ambientalista e a proximidade também com a Marina, né? E nessa perspectiva. E outros, cada um via o Lula na sua perspectiva. Mas eu não tenho uma imagem negativa do Lula. Eu não tenho uma imagem negativa do Lula, tenho uma imagem até positiva do Lula, porque eu não confronto ele com meus ideais, eu confronto ele com a realidade da política brasileira, né? Com o que existiu antes e com o que existiu depois, né? Bom, se bem que comparar com o Bolsonaro é covardia, né? Porque aí já entra no... O Bolsonaro retrocedeu ao antes da década de 60, né? Antes da década de 60. É como se não houvesse toda essa revolução científica, toda essa revolução na visão de mundo, nas relações internacionais, até nas agências econômicas, e você voltasse àquela ideia de que a Amazônia é um território ameaçado por outras potências e que tem que ser conquistado a ferro e fogo, e precisa mais ou menos acontecer na Amazônia o que aconteceu na Mata Atlântica, né? Repetir na Amazônia. Esse negacionismo aí já é um parêntese completamente... É até covardia comparar. Mas o que eu acho do Lula? E talvez eu pense diferente de você nesse sentido. Ele tem algumas qualidades. Ele é um negociador. Ele não só é um negociador, mas ele tem uma flexibilidade. Por exemplo, se recompor com a Marina, né, ou fazer outras recomposições que ele faz, em nome lá dos seus objetivos, uma habilidade, uma abertura de negociador, uma flexibilidade de negociador que não é fácil. E ele consegue criar um equilíbrio de forças na sociedade brasileira que ele é um equilíbrio que produz alguns avanços civilizatórios. E outros equilíbrios, você consegue criar outros equilíbrios entre o legislativo, o judiciário, o executivo, que não produzem avanços sociais, por exemplo. Não produzem aumento do salário mínimo, não produzem avanços sociais, ou até produzem uma certa regressão. Mas a questão é conseguir ali um equilíbrio. Porque que outros governos tiveram grande preocupação ecológica? Que outros governos colocaram a floresta na frente do petróleo? Então, é nesse sentido assim, mais realista, que eu acho que a gente pode situar o Lula, pensando como historiador, vendo a coisa em movimento, em processo. Agora, ele tem uma prática bem própria, que é de colocar forças em confronto, colocar posições em confronto. Então, ele coloca ruralistas na frente do Ministério da Agricultura e coloca ambientalistas fortes, como a Marina Silva ou o Carlos Mink, na frente do meio ambiente. E é a maneira dele fazer esse equilíbrio instável, né? Vai provocando confrontos, provocando embates, e ele vai meio que mediando ali esses embates. Eu acho que é assim que a coisa funciona.
na maneira como ele consegue tentar construir esse ecossistema, digamos ali, esse equilíbrio. Mas produz alguns avanços. Por exemplo, a Marina, em termos ambientais, um avanço que foi notável foi entre 2004 e 2014 a redução do desflorestamento da Amazônia. E isso, eu estou falando, isso acontece sem idealização, não é que ele é um verde apaixonado pela floresta. E tem muito disso que você falou, e agora, mais ainda, no pós-Bolsonaro, de pensar na coisa internacional, pensar na imagem internacional, no apoio do jogo de forças internacional. Mas o fato é que, na prática, ele colocou lá a Marina no primeiro momento, e aí o embate. Quem acha que a Marina é frágil, ele não conhece ela, entendeu? Essa coisa, a imagem dela mansa, frágil, ela é uma mulher forte ali, que briga, que defende, já passou por muita coisa na vida, né? O Carlos Mink também. Nesse ponto, a Dilma foi diferente, né? A gente também tem que diferenciar a Dilma, que é quando acontece o Belo Monte, né? Porque a Dilma até colocou técnicos que são sinceros, ao meu ver, na parte ambiental, mas que não tinham uma força política para embater com outros interesses econômicos que são poderosíssimos, né? O interesse da indústria petroleira é um negócio poderosíssimo no mundo contemporâneo, é até um perigo muito grande, porque na história ambiental a gente estuda o final da exploração do ouro na região das Minas, em Minas Gerais, e quando eles viram que o ouro estava acabando, eles vieram esburacando aquele território, eles vieram fuçando, arrancando cada pedaço do território que fosse possível para ver se encontrava ainda ouro. Isso acontece em alguns momentos em que um recurso economicamente valioso vai perdendo, né? Os estoques vão se esgotando, aí você tem uma devastação muito grande. Essa devastação aconteceu no final do século XVIII em Minas. E está acontecendo agora com o petróleo, porque, por mais que se fale na transição, e todo mundo sabe que nós vamos ter que descarbonizar e abandonar os combustíveis fósseis, mas está uma sofreguidão para encontrar ainda petróleo, né? E você vê uma pessoa como o senador Randolph, que na questão democrática ele foi muito firme, na questão do petróleo, ele saiu da rede, ele rompeu com a Marina por causa da questão do petróleo, né? Então é um equilíbrio complicado e perde-se muitas vezes e ganha-se outras. É assim que eu vejo a minha avaliação assim, desse processo. Então, por exemplo, essa redução do desflorestamento da Amazônia foi de mais de 80%. E não foi um acaso, foi um momento de crescimento econômico, foram políticas fortes que o grupo lá conseguiu estabelecer, coisas que a gente vinha discutindo há décadas sobre como salvar a floresta amazônica, que foram aplicadas, né? Corredores de colchões de áreas protegidas de vários tipos, você penalizar os municípios onde tem muito desflorestamento, condicionar os empréstimos à conservação florestal. O fato é que é uma série de políticas que a gente está ainda tentando entender que deram certo. Elas produziram, então, uma queda de 84% entre 2004 e 2014. Né? E aí depois veio a crise política e veio o Bolsonaro. Com o Bolsonaro, a sinalização foi oposta, a sinalização do vale tudo, e aí voltou a curva a crescer. Mas esse mesmo grupo agora no Ministério do Meio Ambiente está conseguindo, a curva caiu do desflorestamento do ano passado significativamente, quase metade em relação ao ano anterior. Então, veja, há um debate aí, há uma disputa, né? E o que vai acontecer com essa disputa? Aí a gente vai ter que ver o resultado do próprio movimento, da própria disputa. Eu acho que é assim que funciona a maneira do Lula governar. Pode ser que os interesses do petróleo sejam tão poderosos que consigam vencer ali a disputa naquela região. Agora, o fato é que, por enquanto, a disputa continua, né? E se fosse outros governos, talvez nem houvesse essa disputa, né? Nesse ponto, a gente tem que reconhecer, ele bota gente, ambientalistas fortes, e para disputar com os outros, né? A mesma coisa em relação à agricultura familiar,
e agronegócio, etc, etc. Então, eu não tenho uma visão muito negativa do Lula, porque eu também não tenho uma visão idealizada no sentido positivo, né? Eu vejo ele dentro do movimento político realmente existente no país. Vamos fechar. Então, certa vez um jornalista perguntou ao poeta Ezra Pound. Ezra Pound já estava bem velhinho, no final da vida. Ele perguntou: mas o senhor ainda tem algum projeto a realizar? E Pound olhou para ele e falou assim: eu tenho um trabalho para os próximos 100 anos. Eu acho isso maravilhoso e eu me sinto assim. Também tenho um trabalho para os próximos 100 anos, embora não seja nenhum Ezra Pound. E você? Quais são os próximos projetos, livros futuros? Quer dizer, o que é que vem por aí? Ótimo. Também para os próximos 100 anos, né? Adorei essa resposta, né? É que você vê como é que essa coisa da política, né, que a gente estava falando, né? Como é que um gênio como ele, dessa sensibilidade, tinha Mussolini como um mito, né? É uma coisa espantosa isso, né? Não sei se você já viu as cartas. Você já deve ter visto as cartas dele para o Mussolini, do Mussolini para ele. Ele escrevia cartas maravilhosamente bem escritas. O Mussolini respondia umas platitudes, assim, umas babaquices, né? E tem até já que eu abri esse parênteses aqui, deixa eu usar um minutinho aqui. Eu ouvi uma história deliciosa outro dia, porque o Martin Heidegger, que realmente eu considero um filósofo brilhante, né? Mas que se ligou no nazismo numa época, né, da vida dele. E o irmão dele, ele vinha de uma família relativamente pobre, de classe média baixa, católica, e o irmão dele era um cara que não tinha formação intelectual nenhuma. E ele... Mas era um sujeito muito popular lá na região. Aí um especialista no Heidegger me contou uma história que eles tiveram uma conversa, e o Heidegger falando do Hitler, e o irmão dele falando assim: pô, Martin, você não vê que esse cara é um babaca, esse cara é um idiota, esse cara é um palhaço. Olha só toda essa movimentação, essa gritaria dele, você não vê que esse cara é um idiota? E aí o Heidegger, o espírito do povo e blá, 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 até as mãos do Heidegger do Hitler eram bonitas e uns detalhes assim, né? Mas essa coisa da avaliação política, né? Como é que o cara lá conseguia ver uma coisa óbvia, como a gente vê, né, em relação ao Bolsonaro, né? Um vulgar vendedor de joias recebidas pelo Estado brasileiro no mercado negro americano é considerado um exemplar de um exemplo de alguma coisa, e até um mito aí para uma parte grande da população. Mas fechando esse parênteses aqui, que eu vim do Ezra Pound, me veio esse parênteses. Eu escrevi muito depois de Um Sobre Destruição, inclusive muita coisa sobre história ambiental, mas mais em forma de artigos, muitos artigos, né? E organização de livros. Então, quem tiver interesse, inclusive, tem um site chamado academia.edu, que eu tenho uma página lá que eu estou colocando toda essa produção ao longo dos anos, né? E quem tiver interesse em história ambiental, até a partir do que a gente conversou aqui, tem muito material lá, muito material que eu venho colocando. Então, é academia.edu, você entra nesse site e bota José Augusto Pádua, tem uma página lá. Né? Agora, de projetos concretos, eu estou envolvido em 2, assim, de livros. Um é um livro comparando a história da Mata Atlântica e a história da floresta amazônica. Na construção do Brasil, na construção do território brasileiro, que é uma coisa muito impressionante. O Warren Dean termina a história da Mata Atlântica dizendo, pelo menos que essa absurda destruição da Mata Atlântica sirva para alertar para a destruição da sua grande vizinha do norte, né, que é a floresta amazônica. Mas a coisa vai além, não só do exemplo. Os atores que estão envolvidos na destruição da floresta amazônica vieram, em geral, da Mata Atlântica. Né? Passaram pela Mata Atlântica. Então, as duas histórias estão é uma história conectada. O que veio acontecendo na floresta atlântica e depois entrando pelo Cerrado, né? E entrando pela floresta amazônica,
que em 1960, quando a gente vê o mapa da ocupação do território brasileiro, o Cerrado e a Floresta Amazônica estavam praticamente sem ocupação do que a gente chama modernidade, capitalismo, né? Eram ainda grandes massas, grandes biomas, que, aliás, é uma coisa que uma das coisas que a gente faz no Brasil e no mundo é conservar esses grandes biomas, porque isso agora se tornou um imperativo por causa da mudança climática, né? É uma grande barreira contra o aquecimento, a conservação dessas grandes massas florestais, inclusive o cerrado, né, que a gente tem ainda no Brasil. Mas não vai ser suficiente isso, vai ser importante também a ecologia de restauração, você restaurar as áreas degradadas, você reflorestar, restaurar, não só com floresta, mas restaurar com agroecologia, com atividades produtivas. Não sei se você conhece o projeto lá do Sebastião Salgado e da Lélia, que é eu recomendo que todo mundo conheça. Eles fizeram lá em Aimorés uma restauração da Mata Atlântica maravilhosa, porque esse ponto é um ponto importante de história ambiental e política ambiental. Quando a gente olha, a maior parte da Mata Atlântica está o que era Mata Atlântica virou uma paisagem destruída, uma paisagem sem uso, que não gera nem emprego, nem renda, não gera nada. Uma paisagem que é aproveitada com uma pecuária de baixa qualidade, né? Tudo certo que também se destruiu a Mata Atlântica para fazer Salvador, para fazer o Rio de Janeiro, para fazer coisas que fazem parte, mas grande parte da destruição da Mata Atlântica, desses quase 80% da Mata Atlântica que foram destruídos, foi para nada. Foi para nada. Você anda aí, são territórios degradados e abandonados. E ali é um espaço importante, gerando trabalho, renda e pesquisa científica de restauração ecológica. A gente vai precisar restaurar as paisagens degradadas, não só as florestas, mas as cidades e espaços dentro das cidades, enfim, restauração, ecologia de restauração. No século XXI não dá só para conservar. E para fechar essa parte de Mata Atlântica e Floresta Amazônica, é importante a gente ver a questão do timing histórico, porque a Mata Atlântica foi destruída profundamente no século XX, ali entre 1930 e 1970. Ela foi detonada porque não tinha barreiras, não tinha grupos ambientalistas, não tinha organizações do Estado de cuidado ambiental, não tinha jornalistas preocupados com isso, quase não tinha. Então, ela foi destruída quase que sem oposição, a não ser alguns poucos intelectuais, como Gilberto Freire, por exemplo. Agora, a floresta amazônica não, ela começou a ser destruída na década de 70, quando o ambientalismo global estava emergindo. Então, em 1970, você ainda tinha 98% da floresta amazônica. Então, desde o início, surgiu uma resistência forte. Então, eu vejo também essa diferença do timing da destruição e da conservação. E o outro livro que eu estou fazendo chama O Brasil na História do Antropoceno. Eu já escrevi alguns artigos sobre isso, que estão lá nesse site. Mas é o seguinte, essa grande mudança planetária, que a gente usa esse nome antropoceno hoje, ela tem sido pensada só ao nível muito global. Você pensa assim, o consumo global de energia, a população global. Mas é preciso aterrizar, localizar essa discussão. E eu estou fazendo isso em relação à história do Brasil. Quer dizer, como é que o Brasil entra nessa mudança do antropoceno, né? Por exemplo, o Brasil não teve na linha de frente da adoção de combustíveis fósseis. Até meados do século XX, o Brasil consumia pouco combustível fóssil e a matriz energética brasileira era lenha. Era energia produzida por queima de lenha. Só que o Brasil entrou com muita força na grande aceleração e continua sendo não só um país fundamental para exportar recursos para a reprodução do antropoceno ao nível planetário, mas também se tornou uma sociedade que os padrões de produção e consumo contribuem para essa reprodução do antropoceno, né? Tornou uma grande... Hoje tem mais automóveis no Brasil do que existia no planeta em 1950, né? Então a sociedade brasileira se tornou tanto uma exportadora de recursos quanto uma consumidora de recursos, né?
E esse dilema é um dilema também, para finalizar, que a gente precisa pensar em relação ao futuro do Brasil, porque é uma pressão internacional pela conservação, né, a importância planetária, por exemplo, da floresta amazônica, e, ao mesmo tempo, uma pressão internacional para que o Brasil cada vez forneça mais ferro, soja, grãos, né? Então, é uma pressão contraditória e que gera aí uma situação ambígua e contraditória que a gente pode perceber no que a gente estava comentando do governo do Lula e nos outros governos também, né? Essas pressões de vários lados. Então, ao mesmo tempo, o Brasil tem pressão de fornecer petróleo internacional, porque a economia quer petróleo ainda, né? E tem pressão de conservar a floresta amazônica e o litoral da floresta amazônica. Então, nós estamos aí numa encruzilhada tremenda, mas o planeta todo está nessa encruzilhada, né? Então, só que o Brasil tem um diferencial do território, que ainda é um território ecologicamente espetacular, que faz uma diferença enorme no mundo atual. Por isso que, em termos ambientais, as atenções estão muito direcionadas para o Brasil. É um dos países que realmente estão no centro do dilema ambiental agora no século XXI. Maravilha, Pada. Legal. Fechamos aí nosso tempo, eu adorei. Espero que tenha sido útil aí para você, para os seus ouvintes. Maravilhoso, tá maravilhoso. Vamos. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô. Ok, aru alacuru, oxotocan, xoxô.